Fala galera, canal do Marcos Gil chegando na área para mais um vídeo, depois de alguns dias aí um pouquinho off, focado nas primeiras etapas da temporada 2026 da Fórmula 1, estamos de volta para falar mais do futebol brasileiro e curiosamente na última vez que a gente esteve por aqui falamos sobre a demissão do Felipe Luiz no Flamengo e o tema de hoje é a saída do Tite do comando do Cruzeiro. Vem chegando junto com a gente, deixa já o seu like, se inscreva no canal, clique aqui no sininho das notificações para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal e também já me segue lá nas redes sociais, @o_marcosgil no Instagram e no TikTok, porque também está saindo bastante conteúdo de futebol por lá, beleza? Bem, o técnico Tite foi demitido do comando do Cruzeiro, ele não resistiu ao empate por 3-3 com o Vasco no Mineirão, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e acabou sendo demitido da equipe celeste. O Tite chegou no início de 2026 e essa passagem do Cruzeiro foi bastante curta, teve apenas 17 jogos, foram 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas no comando do Cruzeiro. Essa passagem que teve como ponto mais alto o título estadual, conquistado em cima do Atlético Mineiro, mas essa conquista não escondeu as graves deficiências da equipe do Tite. Em 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro até o momento, são 3 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão e está afundado na zona de rebaixamento no 19º lugar. E o trabalho do Tite acabou sendo bastante decepcionante, foi um trabalho muito ruim. O Cruzeiro, que no ano passado fez uma excelente temporada, foi o 3º colocado no Brasileirão, em algum momento chegou a sonhar ali com a disputa pelo título, acabou não tendo fôlego para brigar com o Flamengo e Palmeiras até o final, mas fez um ótimo Brasileirão, retornou à fase de grupos da Libertadores, chegou até a semifinal da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Corinthians, e sem dúvida nenhuma foi um dos times que mais chamaram atenção no futebol brasileiro no ano passado. A gente lembra que o técnico Leonardo Jardim deixou o comando da equipe ao término da temporada. Hoje ele, inclusive, já é o treinador do Flamengo e o Cruzeiro foi atrás do Tite para ser o sucessor do português. E a verdade é que em nenhum momento deu qualquer impressão de que esse time do Cruzeiro iria deslanchar sob o comando do ex-técnico da seleção. As coisas boas que o time celeste tinha no ano passado com o Leonardo Jardim, que eram principalmente a defesa muito sólida e as saídas bastante eficientes em contra-ataque, em saídas bem verticais, foram desmontadas. O Cruzeiro já sofreu 22 gols nas 17 partidas até o momento nessa temporada, foram 14 gols sofridos só nas 6 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Como medida de comparação, em toda a edição de 2025, a equipe do Leonardo Jardim só tinha sofrido 31 gols, ou seja, em 6 partidas o Cruzeiro já sofreu praticamente metade dos gols que levou ao longo das 38 rodadas de 2025, então a defesa do Cruzeiro perdeu completamente a segurança que tinha na temporada passada e ainda não conseguiu trazer uma evolução no que era a principal crítica que talvez fosse feita ao trabalho do Leonardo Jardim, que era justamente quando o Cruzeiro enfrentava equipes um pouco mais fechadas, que davam menos espaço às costas da defesa para as transições em velocidade da equipe, que saía de forma muito eficiente ali, principalmente comandados pelo Matheus Pereira e o Caio Jorge, que foi o principal artilheiro da equipe em 2025. Esse é o segundo trabalho do Tite desde que deixou a seleção brasileira. Ele também treinou o Flamengo em 2024 e muitos dos defeitos que a gente via naquele time do Flamengo a gente acabou vendo também nesse trabalho à frente do Cruzeiro.
Por mais que o Flamengo não fosse um time tão exposto defensivamente quanto foi o Cruzeiro nesse início de 2026, era uma equipe que também tinha muita dificuldade na criação, e isso ficou muito exposto a partir do momento que o Pedro se lesionou. A gente lembra que o centroavante teve um rompimento no ligamento do joelho durante uma data FIFA, inclusive, em um treinamento pela seleção brasileira. E a partir dali, o trabalho do Tite no Flamengo foi por água abaixo. A equipe mostrou uma completa falta de coletividade, não havia ali nenhuma organização para o Flamengo, principalmente na fase ofensiva, e ficou muito claro que o trabalho do Tite se escorava única e exclusivamente na incrível fase que o Pedro vivia em 2024, e o técnico acabou sendo demitido e foi sucedido pelo Felipe Luiz, que fez tudo o que fez no comando do rubro-negro. E aí a gente acaba até se perguntando, né, o que aconteceu com o Tite? Ele que indiscutivelmente era o melhor treinador brasileiro quando foi muito merecidamente alçado à seleção, fez 2 bons ciclos de Copa do Mundo. É bem verdade que o trabalho nas principais competições, né, nas 2 Copas do Mundo, da Rússia e do Catar, acabaram não sendo satisfatórios. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, nas 2 ocasiões, para seleções ali de segunda prateleira, né? A gente perdeu para a Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022, mas na minha visão é inegável que o ciclo como um todo do Tite à frente da seleção foi um ciclo positivo. A gente tinha uma seleção muito competitiva, muito sólida, e isso ficou bastante evidente com a queda de performance que a gente viu pós a Copa de 2022. Então, não dá para negar que o Tite é um técnico de qualidade, sempre foi um dos principais nomes do mercado do futebol brasileiro, mas desde que ele deixou a seleção e voltou ao mercado de clubes, a gente não tem visto esse mesmo Tite. E, sinceramente, é um pouco difícil entender o que aconteceu com ele. Não sei dizer se foi o período que ele passou na seleção, ele acabou perdendo grandes mudanças que aconteceram no cenário do futebol brasileiro. A gente teve uma revolução com aquele Flamengo do Jorge Jesus em 2019, o Abel Ferreira, que desde 2020 vem apresentando um altíssimo nível de futebol, o Botafogo do Arthur Jorge também foi um time muito bom, que marcou época aqui no futebol brasileiro. Então eu não sei se estar na seleção brasileira, enquanto todas essas mudanças foram acontecendo no futebol brasileiro, acabou sendo prejudicial ao Tite como técnico, mas a bem da verdade é que desde que ele voltou a esse cenário de clubes, não tem sido mais o mesmo treinador que brilhou no início da década passada, principalmente à frente do Corinthians, e que chegou com muitos méritos ao comando da seleção brasileira. Daqui para frente é ver o que vai acontecer com o Tite. Eu acredito que esse segundo trabalho ruim na sequência diminui bastante o nível dele no mercado do futebol brasileiro. Acredito que as pessoas, pelo menos nesse primeiro momento, não vão mais olhar para o Tite com a mesma moral que ele tinha até então. E do lado do Cruzeiro agora também é ver quem o Pedrinho vai escolher para comandar a equipe nessa sequência de 2026. O primeiro nome sondado, aparentemente, foi o do Felipe Luiz, mas não há um interesse do ex-técnico do Flamengo em assumir um outro clube no futebol brasileiro nesse momento. O seu empresário, Jorge Mendes, já declarou que a intenção é levá-lo para o futebol europeu, então o Felipe Luiz não será, muito provavelmente, né, o técnico do Cruzeiro. E agora as atenções parecem se voltar ao Arthur Jorge, o ex-técnico do Botafogo, como eu já mencionei, que segundo apurações do GE, foi o primeiro nome que o Pedrinho sondou quando o Leonardo Jardim deixou o comando da equipe no fim de 2025. Na ocasião, preferiu seguir no futebol do Oriente Médio e agora parece que deve ser o próximo alvo da diretoria do Cruzeiro. E agora eu quero ouvir de você. Quais as suas críticas ao trabalho do Tite? Aonde você acha que o treinador mais pecou
nesse período à frente do Cruzeiro e também quem você acredita que é o melhor nome para comandar o time celeste a partir de agora, nessa sequência de 2026. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, por mais, reforço o pedido, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá nas redes sociais para conferir todos os conteúdos que vêm saindo e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!